Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz, você está no canal Tava Aqui Pensando e hoje estou na cidade do Cerro, em Minas Gerais, no Brasil, para contar um pouco a história do místico e lendário Túnel da Chácara do Barão. Afinal de contas, esse túnel era para quê e qual que era a sua funcionalidade? Senta que lá vem história boa. A Chácara do Barão do Cerro é um dos mais importantes monumentos da cidade que restaram do século XIX. Construída basicamente em pedra-sabão, que sustenta e dá as proporções exatas de toda a ornamentação da casa, da varanda, o esteio e toda a estrutura de paredões, como a gente vê aqui agora, a Chácara do Barão foi dada de presente ao Barão do Cerro, José Joaquim Ferreira Rabelo, por seu irmão, Sebastião José Ferreira Rabelo. Essa família extremamente opulentada, enriquecida com a mineração no século XIX, proporcionou a construção de um edifício em formato de U para preservar a privacidade dos escravos e depois os egressos da escravidão a partir de 1888 e também da família. Uma família pequena, diminuta, mas considerada uma das milionárias do norte de Minas ao final do século XIX. Sebastião José Ferreira Rabelo e José Joaquim Ferreira Rabelo foram os homens mais poderosos que nós tivemos aqui no Cerro. Sebastião José Ferreira Rabelo se tornou o primeiro intendente ou interventor da Câmara Municipal, assim que foi proclamada a República Brasileira em 1889. O próprio barão se tornou republicano após a proclamação da República, mesmo tendo sido barão anteriormente em decreto e nomeação de Dom Pedro II. Essas amizades e esses laços políticos envolviam interesses econômicos também. É por isso que essa chácara se conectava com a África, já que esses irmãos mantinham relações comerciais com países africanos, com nações africanas e também com a Europa, já que essa família também viajava todos os anos para algum país europeu. Todo esse dinheiro da mineração, que nunca terminou do século XVIII e também no século XIX, todo esse dinheiro era reinvestido de alguma maneira em grandes obras, em grandes propriedades, casas de fazenda ou como, por exemplo, a Chácara do Barão. O interessante de falar do túnel da Chácara do Barão é que aqui nós temos dois túneis. E aí nós temos uma questão importante para essa casa. Essa casa usa a pedra-sabão por causa da sua possibilidade de escorrer toda essa água que sai aqui dessa região. Nós estamos ao lado, ou quase que na borda do rio Quatro Vinténs, e é uma região de brejo. A casa tem um esteio bastante alto, inclusive, né? Ela é separada do solo para evitar a umidade, e o projeto arquitetônico aqui prevê o uso racional da água, a água que desce, por exemplo, do túnel. Esse túnel não era uma tentativa de descobrir ouro aqui nessa região. Muito pelo contrário, o ouro já estava sendo explorado na Serra da Candonga, por exemplo, lá na região de Guanhães, ou em outros lugares da antiga comarca serrana. Esse túnel tem uma finalidade básica de fazer o corrimento da água que brota das suas paredes, ela é colocada em filetes e transportada para as caixas acessórias, para fornecer água para a limpeza da própria casa. Lavar roupa, para lavar as panelas, lavar os pratos, dos serviços e banquetes do barão e também do seu irmão. Nós temos que lembrar também que essa água era usada de maneira racional porque seria muito incômodo buscar água no rio, já que no final do século XIX o rio Quatro Vinténs já era poluído. Então ele precisa buscar uma alternativa de uma água boa de beber. E mais que isso, os funcionários escravizados e depois egressos da escravidão ficavam por conta de gerenciar essa água potável, fazê-la decantar nas caixas d'água e depois levar para o consumo interno da casa.
A evidência de que o túnel, que eu falava há pouco, era para retirada de água, para o ordenamento dessa água potável, é exatamente esse chafariz aqui, já bastante decomposto, já bastante sem a carranca, que fazia parte de toda a ornamentação desse próprio chafariz, ou essa fonte interna aqui. Essa fonte é belíssima, mas também ela tem um túnel, provando que a arquitetura dessa casa foi muito bem pensada. É uma iniciativa de um arquiteto que pensou na possibilidade de tirar a água por pingamento. Essa retirada da água é muito racional. Nós sabemos que na época da chuva, por exemplo, a tendência é que essa água já saia filtrada pelo solo e caia no chafariz. O curioso é que na minha infância, por exemplo, esse chafariz era perene, a gente achava que nunca ia parar de jorrar água aqui. E, no entanto, parou, provando que o uso da água ele vai mudando com o passar do tempo, com outras questões, por exemplo, da drenagem da água do Botavira, que pode ter interferido no abastecimento dessa água aqui. A relação da água, ela muda de tempos em tempos, de acordo com o uso racional ou não dos moradores. Nesse caso aqui, esse túnel é um pouco menor do que aquele primeiro que eu falava, mas ele tem a mesma finalidade. Por gotejamento, por pingar a água nas suas encostas, ele vai servindo água até o chafariz. Quanto mais se usava a água, mais nós temos então a possibilidade de saúde, de pratos bem feitos, da limpeza da própria residência, do uso da água para limpar as roupas, para assear as roupas, e aí por diante, tudo que era necessário para tomar banho e aí por diante. Isso significa que a água na Chácara do Barão, juntamente com os túneis, a pedra-sabão, ela tem um tratamento muito racional e muito bem pensado. A água, ela não é um obstáculo para a arquitetura da Chácara do Barão, muito pelo contrário. Os túneis, muito além das lendas ligadas a esses túneis funcionam como uma fonte inesgotável de água para os seus moradores. Nesse caso, nós podemos dizer que o arquiteto que projetou essa casa na segunda metade do século XIX sabia muito bem lidar com aquilo que, na cidade do Cerro, era um grande problema desde o século XVIII, o abastecimento de água potável dentro das residências.